Bom dia. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Estou enxergando, todo mundo tô. Antes de começar aqui, eu quero contar uma historinha de um pastor. Essa história é verdadeira, não é história, é uma história mesmo. Um pastor de uma congregação bem tradicional foi visitar um outro culto de outra igreja. Esse pastor dessa igreja já era um pastor famoso, só que numa congregação próxima dele ia ter um culto com outro pregador muito famoso. E os irmãos insistiram com o pastor da congregação para ir lá, falar: pastor, vamos lá, vamos. E ele não queria ir, mas de tanto pastor, de tantos irmãos insistiram, ele falou: então vamos embora. Chegando lá, diz que a hora que ele chegou na igreja, no culto lá, ele falou assim: olha, falou com ele mesmo, se o culto for bom, porque no Goiás nós fala bom, eu vou dar uma oferta boa também. E sentou lá e começou. E aí, como o pregador era muito famoso, a igreja estava lotada. E os irmãos não sentaram tudo junto. Sentou um lá, outro aqui, outro lá e tal. E beleza, aí começou o culto. E diz que na hora do louvor, diz que o ministro falava assim: vira para o seu irmão do lado e diga que ele é lindo. O pastor Daniel ama isso. Diga para o seu irmão o quanto ele é lindo, quanto ele é maravilhoso. Aí diz que o pastor só pegava na mão assim, tudo discreto. Fala que você é lindo, e ficou muito tempo nisso, e ele já foi ficando estressado. Tudo bem, chegou na hora da oferta, na hora dos dízimos, e o pastor falou assim: você é ladrão. Ele: não sou. Você é ladrão, está roubando a igreja. Você não dá R$1, você é muquirana. Ele: não sou. Falou com ele mesmo: eu não sou ladrão. E olha, eu vou te desafiar agora, dá tudo que você tem no bolso. Deus vai fazer uma obra na sua vida. Ele falou assim: eu não dou. E beleza, tudo bem. Foi para a hora da pregação. E disse que o pastor famoso começou a pregar e disse que era assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Irmãos, a palavra é muito clara, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E diz que ficou o culto inteiro no Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E ele saiu dali já bem irritado, acabou o culto, encontrou os irmãos lá fora e já foi dizendo assim: que culto bom, hein, gente? E aí o primeiro irmão falou assim: pastor, obrigado por você me chamar para vir nesse culto. Porque quando o ministro de louvor dizia: fala para o seu irmão que ele é lindo, eu escutei a voz de Deus falando comigo. Era Deus falando que eu era lindo. Quanto tempo eu não sentia a voz de Deus? E aí já veio o outro irmão na hora da oferta: pastor, quando ele falou que eu era ladrão, Deus falou comigo que eu sou mesmo. Tem mais de ano que eu não dou dízimo, que eu não dou R$1 na igreja. E quando ele me desafiou a dar tudo que eu tinha no bolso, eu dei. E Deus falou poderosamente comigo. E ele já... Aí veio o outro irmão: ô pastor, obrigado porque o senhor me trouxe nesse culto. Porque quando o irmão falou, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, como eu precisava ouvir aquilo. Deus falou profundamente ao meu coração. E aí, diz que ele começou a chorar, o pastor. Falou assim: meu Deus, a fonte de água viva, o Senhor jorrou aqui no meio da tua igreja, do teu povo. Caiu ali, caiu acolá, caiu lá atrás, caiu aqui, e só não caiu em mim. Oh Deus, por favor, me perdoa, que toda vez que eu for a algum culto, que o Senhor fale profundamente ao meu coração. Se o Senhor tiver que falar com uma pessoa, que o Senhor fale comigo. E onde eu quero chegar nessa mensagem? Que aqui não está o pastor Wesley, não está o pastor Daniel, o pastor Elton, o pastor Eliezer, não tem nenhum pastor famoso aqui. Mas deixe Deus falar com você. Deixe Deus ministrar o seu coração. Amém? Amém.
Isso não tem nada a ver com a nossa palavra, é só para vocês prestarem atenção em mim. Abra suas Bíblias em Marcos capítulo 14. O tema da nossa mensagem hoje é: você tem entregado tudo o que pode ao Senhor? Vou repetir. Você tem entregado tudo o que pode ao Senhor? Marcos capítulo 14, é importante que todos abram, mas aqueles que não trouxeram Bíblia, pode acompanhar na televisão. Amém? Todos comigo? Amém. Vamos lá. O título da minha Bíblia aqui é O Plano para Matar Jesus. 2 dias depois seria celebrada a Páscoa e a festa dos pães sem fermento. Os principais sacerdotes e os escribas procuravam uma forma de prender Jesus à traição para matá-lo, pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Quando Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro, com um perfume muito valioso de nardo puro. E, quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si: para que este desperdício de perfume? Este perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários para ser dado aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixe a mulher em paz. Por que vocês estão a incomodando? Ela praticou uma boa ação para comigo. Porque os pobres estarão sempre com vocês. E quando quiserem, podem fazer-lhes o bem. Mas a mim, vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde. Ungiu meu corpo antecipadamente para a sepultura. Em verdade lhes digo que onde for pregado em todo o mundo o evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. Amém? Amém. Meus queridos, aqui o contexto desse texto aqui era véspera da Páscoa, a famosa Semana Santa, a maior festa de Israel. E tem alguns estudiosos que dizem que a Páscoa é a maior festa de todas no mundo. A gente acha que é o carnaval, né? Mas não é. A Páscoa é a maior festa do mundo que tem. Por isso você tem a Semana Santa, né? Que é uma semana inteira. E o mundo inteiro ia para Jerusalém na época da Semana Santa. Tinha algumas autoridades que se mudavam para Jerusalém por conta dessa festa. As autoridades, os líderes, os governadores, os governantes daquela região e do mundo inteiro, eles pegavam a sua comitiva e iam para Jerusalém. E ficavam ali durante a semana inteira, durante dias, para a celebração da Páscoa. E os sacerdotes e os escribas tramavam a morte de Jesus. Mas eles pensaram assim: nós não podemos fazer isso durante a festa da Páscoa, porque o que pode acontecer? O feitiço virá contra o feiticeiro, não é isso? Porque Jesus estava pregando, estava realizando muitos milagres, Jesus onde ia a multidão ia com ele. Então se eles resolvessem prender a Jesus, matar Jesus, o povo poderia se revoltar contra eles, né? Mas contudo, as escrituras foram cumpridas e Jesus foi crucificado naquela semana. Beleza? Esse é o primeiro contexto. Agora abra suas Bíblias em João capítulo 12. Por gentileza, versículo 1. Jesus é ungido em Betânia. É um texto paralelo ao que nós acabamos de ler de Marcos. Vamos lá. Primeiro versículo de João 12. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro. Olha só, 6 dias antes da Páscoa, ou seja, a Semana Santa, não é isso? Já não começou? 6 dias antes do domingo de Páscoa. Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus.
Então, Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Uma história similar, mas contada de um jeito diferente. Muito obrigado, vaso de benção. E aqui o contexto desse João 12, na minha conjectura, é assim que o pastor Wesley fala, né? CW, como é que é? IBCW, Instituto Brasileiro da Cabeça do Wesley, né? Então é o IBCM, Instituto Brasileiro da Cabeça do Mauro. Não é isso que ele fala? De acordo com a minha interpretação, com a minha cabeça, aqui em João 12, tudo indica que era um jantar de agradecimento a Jesus. Provavelmente Marta e Maria, na minha cabeça, porque a Bíblia não relata isso, mas o que eu penso? Jesus ressuscitou o nosso irmão Lázaro. Vamos fazer um jantar aqui, a Bíblia fala ceia, uma ceia para agradecer a Jesus. Gente, isso é muito lindo, isso é muito lindo. E como mais uma forma de agradecimento pela vida de Lázaro, seu irmão, Maria faz um ato que é lembrado dia após dia. Ela derrama o perfume sobre Jesus. Que jantar, que ceia, que dia, que momento, que coisa linda, como eu queria estar naquele dia lá, gente. E baseado nisso tudo, eu gostaria de começar falando com vocês sobre esse perfume que Maria derramou sobre Jesus. A Bíblia relata que era um perfume preciosíssimo, muito valioso, de alto preço, de alto valor, de muito preço. Tem várias traduções que diz que era um perfume preciosíssimo, ou seja, era algo muito caro. A essência de nardo não era algo comum e de fácil acesso, era algo muito difícil de se encontrar. Ele era encontrado na cordilheira do Himalaia. E a cordilheira do Himalaia, ela ficava localizada a 4.600 quilômetros de distância de Jerusalém. Logo, eu penso também, na minha cabeça, que por ser algo tão difícil de encontrar, tão longe, era um perfume importado, não era isso, gente? Porque não tinha naquela região, quando a gente compra algo de fora, é algo importado, não é isso, Luiz? E as coisas, quando é importado, é um pouco mais caro, né, Sueli? Tem nada barato. E todo mundo sabe aqui que os perfumes bons, por causa do meu goianês, é caro. Os perfumes importados bons não são caros, gente? Ou é barato? Se vocês acham barato, vocês compram para mim aí e me dá, viu? E é algo raríssimo de encontrar. Exclusividade, algo caro. Mas Maria tinha esse perfume. E agora eu quero falar um pouco de Maria. Maria juntava suas economias e ia comprando devagarzinho esse perfume. Os estudiosos também dizem que constava dentro daquele frasco de alabastro cerca de meio litro. Na Bíblia, alguns estudiosos eles falam libras, né? Libra é a unidade de medida dos Estados Unidos, mas convertendo para o Brasil, a gente pode falar em litros, unidade de medida. Então tinha meio litro de perfume. E esse perfume que Maria derramou sobre Jesus foi avaliado em 300 denários. 300 denários, ou seja, na época se pagava 1 denário por dia para um trabalhador. Então Maria teve que trabalhar cerca de quanto tempo para comprar esse perfume, gente? 300 dias. Quase 1 ano de trabalho para comprar 500 ml de perfume. Imagina, gente. Esse perfume era usado pelas mulheres daquela época para o grande dia das suas vidas, o dia do casamento.
O dia mais especial da vida daquelas mulheres era o dia do casamento. E elas guardavam esse perfume para aquele dia. Então, desde a adolescência, as mulheres daquela época, elas já pensavam em casamento e se organizavam para isso. Se preparavam para esse dia, o grande dia de suas vidas. E será que essa cultura de se preparar para o casamento, ela continua nos nossos dias atuais? As moças, as adolescentes, aqui não tem nenhum adolescente, né? Mas será que elas já pensam nisso? Será que elas têm essa cultura de se organizar para o grande dia? Mas Maria, num gesto de gratidão pela vida de seu irmão Lázaro, isso é coisa da minha cabeça, né? Porque Jesus havia ressuscitado Lázaro. No meu pensamento, porque a Bíblia não menciona isso, derrama o preciosíssimo e caríssimo perfume sobre Jesus. Ou talvez, como forma de gratidão, ela fez isso pela vida de Lázaro, ou Maria se viu no momento mais importante da vida dela. Estou na presença de Jesus. Então, já que eu estou na presença de Jesus, por que não me despojar? Por que não entregar tudo aquilo que eu tenho reservado, guardado, aquilo que eu tenho de mais precioso? Por que eu não posso derramar isso, entregar isso para Jesus? Gente, que história linda, que algo profundo, que coisa maravilhosa. Um gesto lindo de gratidão, ou um gesto lindo de entrega, Maria fez para com Jesus. E sobre esse perfume caríssimo, eu queria fazer alguma comparação dos nossos dias atuais. Vamos lá. Quantos perfumes vocês têm em casa? Não precisam me responder. Pense aí, Paulo César, quantos perfumes você tem na sua casa? Você utiliza esses perfumes todos os dias? Todos os seus perfumes? Ou você tem algum especial que utiliza todos os dias? Vamos pensar no perfume mais caro, o mais cheirosão lá que você tem na sua casa. Você utiliza ele todos os dias ou não? Só pensa, não precisa me responder não. Como que você utiliza esse perfume caro, esse perfume cheirosão que você tem lá? Meu amigo, você pega assim, É isso, Paulo César? No máximo mais 2, né? 5. No máximo 5. Porque, meu irmão, o negócio é caro. É cheiroso, tem que durar muito, ô Rodrigo. Não pode acabar logo. Não é isso, Tati? Porque custa caro. E outra pergunta. Quando você utiliza esse perfume? Para qual momento? O seu melhor perfume, você utiliza para ir no supermercado, fazer compras? Somente em ocasiões especiais, quando você tem um date com seu esposo, com seu cônjuge, com seu namorado, ou quando você vem para a casa do Senhor, não é isso? Aquele perfume caríssimo, aquele mais cheiroso, você só usa em momentos especiais, fica ali, ó. Mas Maria pega o seu perfume caríssimo e quebra o frasco sobre Jesus. Meus queridos, ela não fez opa Jesus, vem cá, toma, só 3 tá bom. O que Maria fez? Quebrou o vaso. Quebrou o vaso sobre Jesus. E outro detalhe importante, que eu não vou entrar aqui, é o vaso de alabastro. É um objeto de cerâmica, que também não é barato. Não é, meus queridos? Além da essência do perfume que era caro, o vaso também era. Mas isso aí vocês vão pesquisar em casa, vou deixar para curiosidade de vocês, e depois vocês me falam o que vocês acharam sobre isso aí, ok?
Vamos lá, continuando, voltando para o texto. Maria, o perfume que derramou sobre Jesus. E sobre isso eu quero abordar com vocês 2 pontos que nós acabamos de ler nesse texto. E como nós ainda estamos no primeiro mês de janeiro, nós estamos na 3ª celebração do ano, é isso? 3ª celebração do ano. Eu acho que esse texto aqui, esses 2 textos, pode nos ajudar muito neste ano. E o primeiro está lá no versículo 3, 4 e 5, onde Maria se doa, se entrega com o seu melhor, mas aí vem quem? Os escribas. É de Marcos. É esse mesmo, né? Marcos capítulo... É de Marcos. Marcos capítulo 14. 3, 4, 5. É isso aí mesmo. Vamos lá. Maria se doa, se entrega com o seu melhor, mas aí começam as críticas. E este é o primeiro ponto que eu quero destacar com vocês. Vamos ler lá rapidinho, de novo, versículo 3. Quando Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher, trazendo um frasco feito de alabastro, com um perfume muito valioso, de nardo puro. E, quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. E alguns dos que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si: para que esse desperdício? Este perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários para ser dado aos pobres. E murmuraram contra ela. E aí, meus irmãos, eu entro aqui. É impressionante quando nós nos dispomos para Deus, para a obra de Deus, é quase que instantaneamente começam as críticas sobre as nossas vidas. Quando você está bonitinho sentado no banco aí, Paulo César, está tudo bem. Mas deixa o Paulo César começar a aparecer aqui. Oh, rapaz, mas esse cara é muito forte, ele usa umas camisas muito apertadas. É isso, não tem noção não? Não é isso? A gente entra para o louvor. Nossa, o coral aqui foi muito bonito e a pastora Fernanda já deu a abertura para vocês para vir participar do coral. Não é isso, professor Fabrício? Só que quando a gente vem aqui participar do coral, a gente está aqui todo lindão, bonitinho, apresentando. Os irmãos falam assim: você é muito desafinado. O que você está fazendo aqui? Não é o seu lugar. Estou mentindo, gente? Olha, você não sabe tocar bem. Faz mais um pouquinho de aula para depois você vir para o ministério de louvor. Estou mentindo, professor Fabrício? Só que aqui na nossa congregação a gente é um pouco diferente. Começou, a gente apanha para tocar, né, Fabrício? E as crianças, meus queridos, os menos experientes têm dado um show à parte. Nós não vamos falar show, nós vamos dar, eles têm glorificado a Deus com a santidade deles, né? Com a pureza. E isso aqui, meus queridos, tem sobressaído, sabe? Qualquer técnica, qualquer força de vontade. A abundância de Deus tem vindo sobre a vida deles. Quando você se dispõe a ministrar a palavra, olha, meu querido, deixa eu te falar aqui. Você tem algum curso de teologia? Você já fez algum curso de interpretação de texto, Bené? Você já fez algum curso de oratória para poder falar bem aqui, Marquinhos? Você já fez? Você tem algum curso de didática? Porque a didática você tem que prender a atenção das pessoas, não é isso, Tati? As professoras de plantão aí sabem muito bem disso. Não estou dizendo aqui, gente, que não é para a gente estudar, que não é para a gente fazer curso, não é para a gente melhorar. Não é nada disso. Eu estou dizendo que quando a gente se dispõe para fazer a obra de Deus, as críticas começam a aparecer. Evangelismo. Olha, você não pode evangelizar, você não pode abrir uma célula. Sabe por quê? Porque a sua vida não está reta perante ao Senhor. A sua vida não está em conformidade.
está em santidade com a palavra do Senhor. Então, meu querido, deixa para quem pode. Espera mais um pouco, você está em disciplina. É assim, pastor Daniel? Acontece isso com vocês também ou é só comigo, gente? Acontece? Mas eu tenho uma boa notícia. Vocês estão no caminho certo. Se estão criticando vocês, olha, dê glória a Deus. Sabe por quê? Porque toda vez que nós estamos trabalhando para o Senhor, sabe quem que é o nosso advogado? Jesus. No versículo 6 e 7, na tela, gente, Maria sendo criticada pelo povo, aí Jesus vem lá no versículo 6 e diz assim, mas Jesus disse, deixem a mulher em paz, por que vocês a estão incomodando? Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês, e quando quiserem, podem fazer-lhes o bem, mas a mim, vocês nem sempre terão. O próprio Jesus entrará em nossa defesa, fique tranquilo, não precisa temer, não precisa preocupar com isso. E o texto ali diz ainda que ela foi molestada. Tem algumas traduções que aqui, ó, no 6 fala assim, por que vocês estão incomodando? Tem algumas versões que falam assim, por que a molestais? Algumas traduções. Talvez esse molestamento no dia de hoje é mais um toque físico, né, na área mais sexual. Antigamente, eu não sei, talvez seria algum empurrão, alguma agressão, talvez sendo insultada, xingada. E Jesus diz, vocês podem fazer o bem aos pobres todos os dias, mas a mim nem sempre tendes. A obra é de Deus, nós somos apenas instrumentos de Deus. E Deus vai providenciar a defesa. E aqui, eu quero continuar dizendo, fazendo críticas, que ainda no primeiro tópico, a gente está recebendo críticas. Então aqui é o tópico 1 é recebendo críticas, e o tópico 1A é fazendo críticas. Em vez de recebermos, nós somos quem critica? Os criticadores. Eu acho que não existe essa palavra, né? Existe? Criticadores? Somos quem critica. Eu não quero entrar muito nesse tópico, mas ainda faz parte do primeiro. Os críticos. Mas quero te alertar quanto às críticas que você faz ou que nós fazemos. Muito cuidado, meus irmãos. Muitas vezes não movemos uma palha e ainda criticamos quem está se esforçando para realizar. Às vezes, nós não tiramos um copo que está aqui, ó, que o irmão esqueceu. E a gente já chega reclamando que não tem copo para beber água, que está sem o papel toalha da igreja, ou que o som está muito ruim. Todo mundo se esforçando, chega cedo para montar o som e tal. A hora que faz, mas cadê o sonoplasta? Não está atento aí não para corrigir isso? A gente é o primeiro a criticar. Às vezes a sua dificuldade não é a mesma do seu irmão. Então tenha mais empatia e haja com olhos de misericórdia. O nosso erro é achar que as pessoas têm que ser iguais a nós mesmos. Esse é o nosso erro. E esse é o meu erro. Eu tenho um jeito muito extrovertido. Às vezes eu tenho um acesso, assim, uma boa comunicação e tal, ajo com bastante liberdade, mas só que nem todo mundo é do mesmo jeito que eu. E às vezes a pessoa é mais tímida, mais retraída, e eu, que cara fechado, hein? A gente vai conversar com ele, nem dá abertura. Não vou falar com esse irmão mais não, Bené. Que isso, eu me esforçando aqui, e o cara nem me dá moral. Não é assim? O erro nosso é achar que as pessoas têm que ser igual a nós. Às vezes o seu jeito extrovertido não é o mesmo do seu irmão ao lado, que é tímido e retraído.
Mas o seu irmão possui um coração extremamente quebrantado ao Senhor, ao contrário do seu coração duro de pedra e difícil de ser ensinado. Às vezes você é muito extrovertido, você tem uma qualidade que o seu irmão tímido do lado não tem, que é um coração quebrantado, ensinável. Às vezes o pastor vem aqui, fala, prega e você não recebe nada. Você é um escriba, tudo você contesta, avalia. Não, mas olha, o que você está falando aí sobre esse jantar de gratidão? A Bíblia não relata sobre isso. E onde é que a Bíblia falou que era um jantar de agradecimento? Olha, não tem nada a ver o que você está falando. Cuidado, meus irmãos. Você é mais crítico ou incentivador? As pessoas se sentem mais incentivadas por você ou elas se sentem mais desmotivadas por você? Olha que gracinha. Em qual categoria você se coloca? Crítico ou incentivador? Lá em Marcos 6:4, não precisam abrir, mas está na tela. Jesus, porém, lhe disse: nenhum profeta é desprezado, a não ser na sua terra, na sua casa, entre os seus parentes e na sua casa. Às vezes, na nossa própria casa, na nossa própria congregação, nós somos criticados e criticamos também. Cuidado, meus irmãos, cuidado com as suas críticas. E o segundo ponto que eu quero destacar aqui com vocês, está no versículo 8, que está na tela, vamos lá. Versículo 8 diz assim: ela fez o que pôde, ungiu o meu corpo antecipadamente para a sepultura. Maria antecipou-se a ungir-se o corpo de Jesus para a sepultura. Gente, isso é lindo. Mesmo sabendo que Jesus ia morrer, Maria vai lá e unge o corpo. Era costume naquela época, as pessoas... daí veio o termo embalsamar, né? De preparação do corpo. Mas Maria podia ter pensado assim na minha cabeça também, gente, que a Bíblia não fala. Para que eu vou gastar o meu perfume caríssimo se Jesus vai morrer? Eu vou fazer igual, dar só umas borrifadinhas. Pronto, tá bom. Não. Maria quebrou, ela entregou tudo o que tinha. E Jesus lá no versículo 8, parte A, diz o seguinte: ela fez o que podia. Ela fez o que pôde, ela fez o que podia. Na minha cabeça, Jesus estava dizendo assim: olha, Maria entregou o seu melhor. Ela fez o que pôde, ela fez o que estava ao seu alcance. E aí eu te devolvo uma pergunta: você tem feito o melhor para o Senhor? Você tem entregado tudo o que você tem ao Senhor? Uma coisa, gente, é a gente entregar o que está nos sobrando. Uma coisa é que a gente tem em abundância. Outra coisa é você entregar tudo que você tem. Quando você para num sinal e vem um morador, um necessitado, um morador de rua ou um necessitado, bate no seu vidro ou te pede, você abre a sua carteira e dá um trocado. Você não deu tudo o que você tinha. Você deu o que está te sobrando, vamos dizer assim. Você não fez um pix da sua conta de tudo que você tinha para aquela pessoa. Você deu aquilo que te sobra. Quando nós temos o primeiro filho, você quer dar tudo de melhor. Compra tudo quanto é coisa. Talvez coisas que você e nem o seu filho vão utilizar nunca na vida. Mas você vai lá e compra. Sabe por quê? Porque você acha que seu filho vai precisar daquilo. Quando meus meninos nasceram, a gente comprou aquele negócio que põe aqui, ó. Canguru que chama, né?
Rapaz, aquele negócio dá uma dor nas costas. Rodrigo, compra não, viu? Aquele trem dá uma dor nas costas, bicho. Aquele trem é desajeitado. Mas tem gente que usa e gosta, beleza. Mas eu não gostei não. Mas eu comprei. Usei umas 2 vezinhas só e acabou. Porque eu achei que ia precisar. O negócio todo mundo tem, por que eu não vou ter, Cici? Preciso comprar. E a gente está disposto a comprar o que for preciso para o nosso filho, custe o que custar. Quando o nosso filho, nossa filha está doente, existe remédio caro? Se o seu filho está com febre, e você vai lá e o médico passa um antibiótico caríssimo, meu amigo, você vai dar um jeito e vai comprar. Sabe por quê? Porque você ama o seu filho. Aí se precisar vender o carro, eu vou vender. Precisar vender a casa, eu vou vender. Porque meu filho merece. Porque a gente está disposto a pagar o que for para nosso filho ser curado. Maria estava preparando-se para o dia do seu casamento. E não havia começado... E isso não havia começado há uma semana antes de Jesus ir jantar na casa dela. Ela estava preparando há anos. Maria não tinha começado aquele dia ou aquela semana santa a comprar aquele perfume. Ela ia comprando pouco a pouco, enchendo o seu frasco. Ela estava se preparando para o grande dia. Imagine a situação financeira de Maria. Morava numa aldeia com seus irmãos. Com certeza ela não pertencia à classe alta, à classe rica da sociedade daquela época. E mesmo com todas as suas dificuldades, com a sua condição atual de vida, ela se entrega sem reserva para Jesus. Maria estava se preparando para o grande dia. E talvez o grande dia para Maria tinha chegado. O grande dia para Maria era o casamento. Mas quando ela se encontrou com Jesus, ela falou: rapaz, talvez o meu grande dia chegou, é agora. Quando verdadeiramente nos encontramos com Jesus, o grande dia pode ter chegado. Ou a visualização do grande dia da salvação pode ter começado. Talvez o grande dia para nós, o grande dia vai ser quando nós encontrarmos com o Senhor. Mas para Maria, aquele dia ali pode, olha, eu vou encontrar com o meu Senhor um dia, então minha salvação começa aqui, eu vou me despojar, vou me entregar tudo que eu tenho. Maria estava na presença de Jesus e não perdeu a oportunidade de entregar tudo que ela tinha. A semente que multiplica não é a que comemos, e sim a que semeamos. Gente, olha que frase. A semente que multiplica não é aquela que a gente come, é aquela que a gente semeia na vida de alguém. Deus nunca vai querer algo nosso que nós não podemos entregar. E aqui eu já começo a entrar na minha conclusão. Você tem semeado as sementes certas? Quais as sementes você tem separado para semear nesse ano de 2025? Já que a semente que multiplica não é a que a gente come, é a que a gente semeia, quais que são as sementes que você tem separado para este ano de 2025? Na sua área familiar, no seu cônjuge, nos seus filhos, nos seus parentes, quais sementes você tem separado esse ano? Na sua vida profissional, olha, eu quero melhorar de carga, eu vou estudar mais para passar num concurso. Olha, eu vou trabalhar um pouco mais, sem deixar de lado a obra do Senhor. Olha, eu vou ser fiel nos dízimos, nas ofertas. Na sua área pessoal, o seu caráter, uma vida de verdade e testemunho. Você tem pensado nisso? O que você vai semear para você mesmo? Olha, a partir de hoje eu só falo a verdade. Olha, realmente eu sou uma pessoa sem caráter, mas a partir de hoje eu vou ter caráter.
Quando as pessoas me perguntarem algo, eu vou falar a verdade. Olha, eu vou testemunhar o evangelho, custe o que custar. Eu não vou ser crente só na igreja, só no dia da célula, não. Eu vou ser discípulo de Jesus em qualquer lugar que eu estiver. Na área espiritual, qual semente você tem separado? Olha, eu vou escutar somente louvor. Olha, eu vou ler a Bíblia diariamente. Gente, sabia que a leitura da Bíblia é uma dificuldade que eu tenho? Gigantesca. E esse ano eu comecei com um propósito, sabe? De ler a Bíblia. Graças ao nosso bom Deus. Ele tem me fortalecido, me dado força, sabe? Porque eu tenho lido a Bíblia todos os dias. Na oração eu acho que eu sou até bom, sabe? Porque eu oro constantemente, eu acho que eu já estou bom. Mas na leitura da palavra, meus irmãos, eu tenho muita dificuldade. Eu sou muito imperativo. Eu tenho muita dificuldade de assistir um filme, de ficar quietinho aqui, ó, assistindo um filme. Vocês já perceberam, né? O meu TDAH aqui, a minha imperatividade. Eu tenho muita dificuldade. A Camila fala assim, meu bem, vamos assistir um filme. Bora. Rapaz, é 5 minutos, eu estou dormindo. Todo mundo fala, assiste o The Chosen. Eu nunca assisti, irmãos. Agora você fala assim, Marquinhos fala assim, ó, Marquinhos me manda uma música. Rapaz, eu fico doido, eu gosto da música e eu consigo escutar cada instrumento, sabe? Eu me envolvo com aquilo. E eu preciso me envolver mais com a leitura, com filmes que trazem mensagens de Deus. Eu preciso, isso é uma dificuldade minha, mas em nome de Jesus eu vou vencer esse ano. É uma semente que eu quero plantar na minha vida. E o versículo 9, gente, que versículo lindo. Está na tela, coloca para nós. Em verdade lhes digo que, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. A semente que Maria plantou naquele dia ficou marcado na história para sempre. Essa história alcança muitas pessoas até hoje, como no dia de hoje, aqui na celebração. Quantos 1000 anos atrás aconteceu essa história, esse fato? Há mais de 2000 anos atrás. E essa história continua até hoje. E ela irá continuar a alcançar muitas pessoas durante toda a nossa vida, até a volta de Jesus. E qual história da sua vida, ou qual semente que você quer plantar agora, hoje, para que se perpetue em toda a história, e te digo mais, para que seja lembrado na eternidade. Qual semente, qual atitude você quer fazer, para que seja lembrado em toda a sua história? Você quer uma sugestão? Posso dar? Que tal a semente do perdão? Sobre o seu cônjuge. Às vezes você está meio rilhenta aí. Gente, eu coloquei isso aqui. E ontem, a hora que a palavra, eu preparei a mensagem, mandei para o pastor Wes, mandei para o pastor Daniel e mandei para a minha digníssima esposa também. E ela falou assim, meu bem, posso ligar o computador para a gente fazer umas correções? Pode, claro. E ela abriu o computador, Fabrício. Esse título que você escolheu não tem nada a ver com a sua mensagem. Já começou no título, Rodrigo. Aí eu só fiquei olhando para ela, pastor. E ela foi falando. E ela foi falando. E eu não recebi de bom coração. Não recebi. Por fim, sabe o que aconteceu? Não vou mudar nada. Deixa do jeito que você fez mesmo. E ela simplesmente fechou o computador. Só que eu já tinha escrito isso aqui. Que tal a semente do perdão?
Quer uma sugestão? Que tal a semente do perdão, Cici? Sabe qual correção que ela fez? Nenhuma. Por quê? Porque o meu coração não estava ensinável. Eu não deixei. E aí a gente ficou meio assim, daquele jeito, né, e tal. Só que aí, né, o Espírito Santo veio e falou: rapaz, você colocou lá. Quer uma sugestão? Que tal perdão com seu cônjuge? Ô, papai, você vai falar disso? E como é que está a sua vida aí? E aí, hoje de manhã eu levantei, fui lá, fiz um café, fiz um pãozinho na chapa. Só que ontem mesmo, antes do jantar, ela chegou para mim, Dani, e falou assim: olha, meu irmão, meu amor, meu irmão não. De vez em quando nós é irmão, amigo, mas agora nós é amor. Ô, meu amor, me perdoa porque eu tentei te ajudar e você não recebeu. Aí, né, eu falei assim: não, pastor, olha, Camila, você é muito inteligente. Você é muito estudado, eu não tenho esse estudo todo não, meu amor. Eu sou bem fraco mesmo. Não, amor, eu queria te ajudar. Ela com todo carinho, Dani. Eu só em silêncio, só jantando. E ela: ô, meu amor, me perdoa. Olha para mim, me perdoa, te perdoo. Mas fiquei na minha, né, Cici? Gente, eu nem ia falar isso, mas não sei por que eu estou falando isso. Estou falando. E aí hoje de manhã, eu lembrei disso aqui. Eu falei: rapaz, como é que eu vou falar disso? Aí desci, fiz um café, preparei um pãozinho na chapa, peguei na xícara que ela mais gosta e levei na cama. Cheguei lá, ela já estava pronta para a igreja. Aí eu cheguei, só entreguei e não falei nada. Aí tomei banho e tal. Aí depois eu fui lá e falei: ô, meu amor, me perdoa. Porque ontem você tentou me orientar, tentou me ajudar. E eu não aceitei a sua sugestão. Não aceitei as suas correções. Me perdoa. E aí ela: não, eu te perdoo e tal. E ficou bem. Sabe, meus irmãos, eu quero melhorar. Isso é uma semente, o perdão. Nós precisamos melhorar um com o outro. Nós não podemos estar disfarçado, sabe? Está tudo muito bonito, Tati. Cantando muito bem, muito afinado. Não quero viver o evangelho. Como é que é a frase? Que não me transforma primeiro. Rapaz, como é que você vem aqui? Olha, gente, que tal a semente do perdão sobre os seus cônjuges, sobre os seus pais, sobre os seus filhos, sobre os seus colegas? Sendo que o meu casamento, eu saí de casa já detonado, já brigado. Não dá, gente. A palavra de Deus, ela tem que nos confrontar e nos fazer pessoas melhores. Tem que entrar no nosso coração e sair algo bom. Se derramar na presença de Jesus não é nenhum desperdício de tempo ou de dinheiro. Não é nada de orgulho, sabe? Olha, eu vou estar pedindo perdão, vou estar me humilhando. Olha, eu estou sendo derrotado aqui, eu sou o líder da minha casa. Eu não posso abaixar a minha cabeça e pedir perdão. Que isso? Eu não posso pedir perdão para o meu filho, senão eu perco a minha autoridade. Nada disso, meu irmão. No reino de Deus não é assim. Deus vai entrar em defesa se as críticas começarem. Entregue sempre o seu melhor para todos que estão ao seu redor. Não economize. Você pode fazer melhor. Entregue o seu melhor. Maria entregou o seu melhor. Marta com certeza estava preparando o jantar. E Maria contemplando Jesus. Eu tenho certeza que aquela ceia também, Bené, estava espetacular, deliciosa, porque ela se entregou o melhor. E Maria se entregou o melhor dela. Às vezes a gente fica assim: não vou dar tudo que eu tenho, não. Vou dar só um pouco. Rapaz, meu irmão, você está na presença de Jesus. Se entregue. Entre sem reservas.
Entre sem reservas. Se doe. Esta fez o que pôde. Porque os pobres estarão sempre com vocês. E quando quiserem, podem fazer-lhes o bem, mas a mim nem sempre terão. Meus queridos, quando vocês estiverem na presença de Jesus, deem o seu melhor. Deem o seu melhor. Quando a equipe de louvor estiver aqui na frente, entregue a sua adoração de forma verdadeira. Entregue o seu melhor. Quando o pastor estiver aqui à frente, faça como aquele outro pastor. Deus fala comigo. Deus ministra sobre a minha vida. Quando alguém vir aqui à frente, dá um testemunho. Quando a Nayara vir aqui e for falar 3 horas aqui, Deus fala comigo através desse testemunho. Que nós possamos suportar as oposições quando decidimos realizar algo para Jesus. Quando você se dispor, e eu espero que você se disponha o mais rápido possível, seja em qual ministério for. Antes de começar a celebração, estava o pastor Daniel e o Bené lá atrás, e a gente começou a falar sobre algumas coisas. E quando a gente se compromete com a obra de Deus, se compromete com o louvor, se compromete com a pregação, com o ministério infantil, com a organização estrutural da igreja, se compromete com a mídia, com os livros ali atrás, a biblioteca. Olha, está faltando, essas cortinas não está legal, eu posso fazer melhor, eu posso dar algo. Olha, o que eu posso fazer de melhor para contribuir? Não está apenas envolvido. Eu vou na igreja. Não, meus queridos, se comprometam com o Senhor. Não façam mais ou menos, se entreguem verdadeiramente. As críticas vão acontecer, mas a boa notícia é que você está no caminho certo, e Jesus vai te defender. Que nós possamos suportar essas críticas, e que nós possamos sempre dar o nosso melhor, custe o que custar. Que neste ano de 2025 você possa derramar o seu melhor. Amém? Amém. Anjos te louvam, os anciãos se prostram.